Do colegial, bom dia, boa tarde ou boa noite. Olha quem tá aqui de novo. Sextou com essa de saudade nessa bodega e eu tô aqui para darmos início a mais uma aula de história, uma aula maravilhosa, uma aula lindíssima, uma aula, ai meu Deus, como eu tava querendo fazer essa aula pro segundo colegial, gente de Deus. Sim, eu estava ansioso, eu estou animado. Não é porque eu dormi à tarde, é porque eu tô animado mesmo, tô muito empolgado. Bora aí para mais um vídeo. Qual que é o conteúdo hoje? Bora que eu já tô animado. Vamos lá. Hoje nós vamos estar falando do módulo 18, pessoal, da independência do Brasil. Olha que louco. Nós falamos ontem sobre a chegada da família real ao Brasil, o período joanino, né? Chegada da família real. Explicamos por que a família real veio pro Brasil. Teve a relação do bloqueio continental, o medo do Napoleão, porque o Napoleão era brabo, pensa num homem brabo. E então, Dom João vem pro Brasil. E eu falei pra vocês que o Dom João chegou no Brasil, que a Carlota Joaquina, a esposa dele, não gostou muito da vinda para o Brasil, até porque teve a infestação de piolho. Ela não gostou muito daqui, achava tudo muito quente, mas teve a parte boa dela não gostar, porque ela era muito cachaceira. E a consequência foi que ela começou a fazer uma mistureba toda e a partir daí surgiu a caipirinha. Lembra que eu falei isso pra vocês? Eu acho que isso com certeza vocês não esqueceram, correto? Então, hoje nós vamos dar continuidade a isso, tá? Porque, pessoal, a Carlota Joaquina não gostou muito do Brasil, mas o Dom João VI, ele gostou do Brasil. Pensa num homem, num rei que gostou. Ele começou a olhar aqui e falou: rapaz, esse negócio aqui, Rio de Janeiro, calor, praia, carnaval, as mulheradas sambando aqui, o negócio não é ruim não, esse negócio aqui, viu? É bom, eu gostei. Dom João curtiu. Se tivesse a página Rio de Janeiro no Facebook naquela época, ia aparecer um likezinho do Dom João VI. O cara gostou do Brasil e foi ficando. E assim, aí o Napoleão foi derrotado, o Napoleão foi preso, o Napoleão morreu e tipo assim, já não tinha mais ameaça, já era pra voltar, né? E o Dom João foi ficando, falou: né, deixa, vamos governar daqui, aqui tá massa, aqui tá maravilhoso. E lá em Portugal os caras começaram a falar pro Dom João VI: parça, tá na hora de voltar, parça. Faz tempo aí que você tá aí, tudo, é legal, bonitinho, calor, praia, futebol, carnaval, país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza, mas, mano, você é rei de Portugal, volta pra cá, bicho, tá na hora de voltar. E o Dom João VI enrolando. Esse Dom João VI, ele devia ser um 7-1 da pega, né, cara? Porque ele correu, ele tava enganando o Napoleão descobriu ele, ó, Brasil. Ele gostou daqui, ele começou a enrolar o povo lá em Portugal pra não voltar, porque ele queria ficar. Mas aí os caras estavam aqui: parça, vamos voltar, parça, tá na hora de voltar, ó, se você não voltar, a gente vai ter que nomear outro rei, não tem como. E o Dom João: não, opa, calma aí, daqui a pouco eu volto, não, tá tudo suave, perdi o avião hoje, nem tinha avião na época, eu perdi o avião hoje, perdi o navio, perdi a caravela passou, tava com a mala aqui, pronto, cheguei lá, a caravela passou, perdi, vou ter que ficar mais. Era mais ou menos assim. Ainda bem que naquela época não tinha WhatsApp, né? Porque senão o Dom João ia ter que bloquear o povo da corte. Porque senão os caras estavam toda hora: parça, volta, parça, tá na hora de voltar. E ele se manteve. Até que em Portugal estourou a revolta do Porto, a Revolução do Porto, ok? Revolução do Porto, obviamente, aconteceu em Porto, Portugal, tá bom? E essa revolução, ela teve um caráter liberal, que ela teve como principal característica dar uma limitada no poder monárquico, no poder real, ok? Ou seja, essa Revolução do Porto, ela teve caráter burguês, teve um caráter assim mais comercial, beleza? E a partir disso, os portugueses meteram louco lá no Dom João VI, porque eles falaram: bicho, negócio é o seguinte, parça, estourou aqui, Revolução do Porto, já tá tudo organizado, ou você volta ou você vai perder seu cargo, não tem mais desculpa, ou volta ou sai fora, vamos nomear outro rei. Aí o Dom João VI viu que agora os malucos estavam falando sério mesmo, o maluco tava brabo. Se ele não voltasse, ele perdia a coroa, ele perdia a posição de rei. Ele falou: não deu mais, partiu Portugal, vamos voltar. E voltou para Portugal, para continuar sendo rei português, ok? E essa Revolução do Porto, embora ela tenha um caráter liberal, porque limita o poder do rei e tudo, um caráter mais de fundo capitalismo, ela é ambígua porque ela tinha esse caráter liberal, né? Liberdade e tudo. Porém, um dos objetivos de Portugal após essa Revolução do Porto era fazer com que o Brasil voltasse a ser uma colônia portuguesa para explorar ao máximo as riquezas daqui. Ou seja, passou uma crise ali, né? O período napoleônico. Portugal queria utilizar o Brasil, fazer o Brasil voltar a ser colônia
para explorar bastante o Brasil. Ou seja, embora a Revolução do Porto tenha sido de caráter liberal, até limitando um pouco o poder da influência do rei, né? Estava no esquema absolutista, ela tem esse caráter colonial ainda. Então tem uma ambiguidade aqui, beleza? Conseguindo entender essa ambiguidade da Revolução do Porto? Embora ela fosse liberal, ela queria tornar o Brasil novamente uma colônia portuguesa para explorar muito ali, para fazer lucrar, fazer Portugal voltar a enriquecer em cima do Brasil. Só que os brasileiros, eles sabendo disso, eles foram contra. Por quê? Porque os brasileiros aqui, o Brasil de uma forma geral, eles não queriam voltar a ser colônia portuguesa. Porque vocês há de se lembrar na aula passada, além da caipirinha da Carlota Joaquina, que eu falei para vocês que quando Dom João VI chegou ao Brasil, o Brasil foi alçado à condição de Reino Unido de Portugal. Ou seja, o Brasil não era mais colônia. O Brasil agora era Reino Unido, o Brasil tinha autonomia e teve lá os tratados de 1810, que foi a abertura dos portos. Lembra que a abertura dos portos, agora o Brasil não tinha mais que respeitar, não existia mais pacto colonial para o Brasil, e o Brasil podia ter relações comerciais à vontade com a Inglaterra. Então, vamos dizer assim, a elite brasileira, né, na época, eles eram a favor da manutenção desse tratado de 1810, da abertura dos portos. Eles sabiam que se o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal, ia voltar a pacto colonial e não ia ter mais possibilidade de ter qualquer tipo de relação comercial com os ingleses, porque o tratado comercial, Brasil voltando a ser colônia, ia vigorar o pacto colonial, ia ser obrigatório só ter comércio com Portugal, entendeu? Então havia isso, havia um descontentamento muito grande. Mas o Dom João, porém, o Dom João fez uma coisa aí muito importante a desconsiderar. O Dom João deixou o filho dele aqui no Brasil. Olha só, ele deixou o filho como príncipe regente aqui no Brasil e falou: ó, filho, você vai ficar aqui, você vai comandar isso aqui e nós estamos indo. Voltou o Dom João e a sua esposa, Carlota Joaquina, e o filho ficou. Quem era esse filho? Dom Pedro I, ok? Vocês vão lembrar desse nome porque o Dom Pedro I é o carinha da espadinha lá, às margens do Rio Ipiranga, independência ou morte. Certo? Certo. Tranquilinha. Correto? Então, beleza, pessoal. Então, volta o rei e a rainha, fica o filho. E quando eles chegaram lá, os portugueses viraram: poxa, mas cadê seu filho? Eu digo: como assim? Você manda voltar o seu filho. E os portugueses começaram a pressionar muito para a volta do Dom Pedro I. E os brasileiros pensando: poxa vida, se o Dom Pedro I volta, acabou, o Brasil vai voltar a ser colônia, não tem como. Os caras começaram a tentar influenciar o Dom Pedro a ficar, para ele ser o cara que ia governar, o monarca aqui, já pensando na independência, na separação, ok? E influência daqui, influência de lá, tem que voltar, e um dia teve lá o dia do fico, o Dom Pedro I mandou a seguinte frase: se é para o bem geral e felicidade da nação, diga a eles que fico. Ou seja, o dia do fico, olha que coisa maravilhosa, que coisa linda. Dom Pedro ficou. Os portugueses ficaram muito putos, começaram a ameaçar, invadir o Brasil e tudo. Falaram: não, você tem que voltar, você é príncipe aqui, você vai assumir o trono e tudo. Mas o Dom Pedro I ficou e tudo. Em meio a essas ameaças, no dia 7 de setembro de 1822, estava Dom Pedro I indo de São Paulo a Santos, quando chegou um telegrama para ele falando que os portugueses estavam ameaçando meter o louco aí se ele não voltasse. E o que ele fez? Ele pegou a espadinha dele, ergueu e falou: independência ou morte. Só que assim, pessoal, quando vocês veem um quadro, né, nos livros de história, tá lá um monte de gente: independência ou morte, ele com a espadinha lá, as margens do Rio Ipiranga, parece que foi um puta acontecimento. Não foi um acontecimento, ele só tava fazendo uma viagem e de cavalo, né, porque na época não tinha avião, ônibus ou coisas do tipo. Tava lá com o cavalinho dele, recebeu o telegrama: então beleza, independência ou morte. Ergueu a espadinha dele. Não foi nada demais, não teve todo esse heroísmo que os livros de história às vezes mostram, tá? Foi um evento, beleza? Quando Dom Pedro I declara a independência, e agora, pessoal? Agora o Brasil era independente de Portugal. E aí, como que vai ser? Hein? Primeiramente, pessoal, havia toda uma esperança, principalmente da população de baixa renda, né? Leia-se negros, mais pobres, assim, de, nesse sentido, o Brasil ter uma relação com a independência do Haiti. Lembra que eu falei para vocês da independência do Haiti, que a independência aboliu a escravidão e tudo mais? Havia muita essa esperança, só que na verdade não aconteceu nada disso. Não aconteceu nada das ideias iluministas que teve lá na Inconfidência Mineira, na Conjuração Baiana, nos movimentos emancipacionistas. Não teve aqui no Brasil, porque o Brasil se tornou independente. Olha que louco, o Brasil se tornou independente, quem puxou a independência, né, foi um português, ou seja, um português declarou a independência do Brasil de Portugal. Olha que louco. Então, o colonizador, vamos dizer assim, declarou a independência.
E o Brasil, assim, a estrutura política brasileira não mudou nada. Não teve grandes alterações. A única coisa que mudou é que Portugal não tinha mais influência aqui e o Brasil se tornou um império. E o primeiro imperador, obviamente, foi o Dom Pedro I, ok? Então, não teve uma mudança política, comercial, econômica muito grande. Havia o quê? Havia ali um certo choque de interesse dos comerciantes portugueses que continuaram no Brasil, porque esses comerciantes portugueses, é claro, eram muito a favor das relações comerciais com Portugal. E os brasileiros, de uma forma geral, eles eram já a favor do liberalismo e do comércio com os ingleses. Tanto é que havia uma influência muito grande da Inglaterra já aqui no Brasil nessa época. Até porque os ingleses apoiavam a independência brasileira. Mas apoiavam por quê? Porque eles eram bonzinhos e queriam os brasileiros livres, podendo tomar as suas próprias decisões, tendo autonomia política. Não, eles tinham interesse comercial aqui no Brasil, como se provou depois. Entenderam? Então, não teve grandes mudanças políticas, houve uma manutenção do poder ali, tá? Então, participação popular praticamente não existiu nesse processo de independência, tá? Foi um movimento puxado mais pela elite, pelo clero brasileiro, né? A Igreja Católica e tudo, até porque há de se considerar, tá, pessoal? O clero, a parte da igreja, apoiou muito a independência do Brasil. Eles eram apoiadores, eles defendiam a independência brasileira de Portugal. Então, o que a gente viu foi um movimento elitista, apoiado ali pela nobreza e, acima de tudo, pelo clero. Tudo bem? Então, isso sim foi o processo de independência. Estrutura política manteve a mesma, as desigualdades sociais ficaram muito grandes, continuaram muito grandes, excesso de pobreza, ok? Não houve grandes mudanças sociais e econômicas, manteve-se o Tratado de 1810 lá, abertura dos portos, cada vez mais dependente do comércio inglês, né, da relação comercial que os brasileiros já tinham com a Inglaterra, ok? E depois a gente vai ver na próxima aula como que Portugal aceitou a independência brasileira. Teve resistência? Não teve resistência? Exigiu algum pagamento? Não exigiu? Como Portugal, quando o Dom Pedro I levantou a espadinha falando independência ou morte, Portugal aceitou de cara? Falou, não, realmente tá certo, vamos sair daqui, os caras agora é independente, os caras é brabo, não sei o que, vamos deixar quieto? Ou os caras não aceitaram de início? Será assunto para a próxima aula, tudo bem? Pessoal, conseguiram entender bem? Foi tranquilo aqui a aula hoje? Sossegado? Alguma dúvida? Você sabe que se tiver dúvida é só mandar aqui no Classroom, é só mandar lá no WhatsApp, é só mandar no Insta, no Facebook, no e-mail, qualquer lugar, é só vocês mandar que eu tento responder o mais rápido possível, beleza? Então, qualquer dúvida, pessoal, vocês sabem, é só chamar aqui que eu respondo o mais rápido possível, beleza? Dito isso, pessoal, é claro que não dá para esquecer, sextou com essa de saudade, hoje é dia de colocar o Toddy, o Nescau ou aqueles outros chocolates que vocês usam antes do leite e vamos aproveitar aí, aproveitar, pandemia, isolamento social. Fiquem isolados, mas aproveitem aí com Netflix, com um outro filme, qualquer coisa, pessoal, séries, pede uma pizza e é isso aí, tamo junto, bom fim de semana a todos, pessoal. Vou deixar aqui 2 exercícios de tarefa para vocês, tá? Que será prazo para vocês responderem até domingo à noite, né? Porque segunda a gente já tem aula de história de novo. Então serão 2 exercícios para vocês responderem. Vou deixar aqui também a correção dos exercícios da aula passada, dos 2 exercícios que eu deixei, tá bom? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês não tenham ficado entediados e acima de tudo, espero que vocês tenham entendido, beleza? Bom fim de semana a todos, pessoal. É isso aí, fui!